TikTok, nessa hora, rede social, internet, poderoso meio de comunicação, transmissão, leva a pregação, a mensagem longe, né? Não só dentro do Brasil, mas também para fora do Brasil. Às vezes, extratos, partes da pregação eu transcrevo do jeito que foi pregado, incluindo com os erros, né, de português, e divulgo no Facebook. Às vezes faço até a transcrição para o inglês, o francês, com o objetivo de que outras pessoas em outros países, continentes, também possam se aproximar, ter contato com essa pregação, essa mensagem que eu estou a pregar. Eu vou ler no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 16. Aqui na tradução da Bíblia de Jerusalém está escrito assim: ao anjo da igreja de Laodiceia, né? É claro que a Bíblia de Jerusalém é uma ótima, boa tradução, mas segue também o latim, né, o grego, né? O correto seria em hebraico, né, ao malá, porque anjo, ângelos, no grego quer dizer mensageiro, mas no hebraico é o malá, né? Ao invés de igreja é latim, língua, idioma morto da Igreja Católica Romana, né? O correto seria congregação ou comunidade, né? Kehilá no hebraico, se tratando do Achalia. Yehoanã, você fala o apóstolo João, mas Yehoanã nunca pode ter sido chamado de João, porque a letra J não existe nas 22 letras do alfabeto hebraico. Então, Achali Yehoanã, o apóstolo Yehoanã. Então, aqui é uma profecia, né? Porque profetiza a respeito do tempo em que nós estamos vivendo hoje, né? Escreve assim, fala o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus, conheça as tuas obras, não és frio, nem quente, oxalá fosses frio ou quente, assim porque és morno, nem frio nem quente, estou para te vomitar da minha boca. É uma carta profética, é uma profecia para os dias de hoje, porque é a condição do sistema religioso, do mundo religioso. Pois dizem, sou rico, né? Tudo começou com a Kehilá lá em Jerusalém, né? Jerusalém. Porém, já no livro de Atos dos Apóstolos, aqui na Bíblia, capítulo 18, versículo 2, o imperador romano Cláudio expulsou os Iudins, os hebreus, os israelenses. Eles falam judeu, mas é Iudim de Roma, né? Aí vem toda essa construção da religião romana, que é o cristianismo, das igrejas, né? Que não tem nada a ver com a Kehilá, a comunidade aí do livro de Atos dos Apóstolos, né? Do cristianismo. E o final do cristianismo, das igrejas cristãs, a igreja mãe, que é a Igreja Católica Romana do Vaticano, Roma, né? Itália, e de suas filhas, igrejas protestantes, pentecostais,
unificar, se unir com o judaísmo e o islamismo quando surgir a besta, né? O anti-Mashiach, o assírio, né? Que o profeta Naum fala no capítulo 1, versículo 1, versículo 11, versículo 14, 3, versículo 15, ou Miqueias 5, 5, ou o livro do profeta Ishaial, você fala Isaías, né? Ali tudo está a dizer que, as profecias estão a dizer que esse perverso, que vai se sentar no Beit HaMikdash, no terceiro templo, que será construído lá em Jerusalém, vai ser um assírio, né? Mas ele vem com a religião do Islã, o islamismo, os muçulmanos, o Corão, o Alcorão, né, de Muhammad, de Maomé, né? E o futuro do mundo cristão, da Igreja Católica, a Igreja Mãe e suas filhas, é unir. O Papa Leão XIV não foi fazer outra coisa na Turquia, em comemoração de 1700 anos do Concílio de Nicéia. Nicéia não é na França, como falou William Branham, né? Um erro geográfico. Nicéia é na Turquia, vimos aí, né? E no Líbano também. Tudo isso aí é alianças, né? Porque o William Branham, de fato, é um profeta de Deus, mas nem tudo que ele pregou está correto. Mas vemos aí a profecia de um Papa dos Estados Unidos, né? É um sinal para o fim, que o fim está bem perto. Está bem perto, né? Agora está mais perto do que nunca, né? E William Branham disse que depois que colocasse lá um Papa dos Estados Unidos, então eles trariam a imagem da besta. E depois da imagem da besta, a marca da besta, né? Todo mundo chipado, algo digital, eu não sei. O ano que vem é 2026, mas em 2027 eles estão já prevendo que a IA, a inteligência artificial, vai ser ligada, né? Vai tomar consciência, né? Então as escrituras falam desse sistema religioso que ficou rico, né? Enriqueceu-se, de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és um infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres de mim ouro purificado no fogo para que enriqueça. Mas isso aqui não é o sistema, não é os profetas, apóstolos, pastores, bispos, missionários de igreja. Eles não vão voltar à palavra original. Aqui nós vemos que é alguns indivíduos, né? Compre vestes brancas para que não vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os seus olhos olhos e possas enxergar. Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo. Recobra, pois, o fervor e converte-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. A casa é o templo, né? Vós sois templo de Roash HaKodesh, né? Do Espírito Santo. Se é que Roash HaKodesh habita em vós, né? Eu expliquei aqui porque pode acontecer dele bater na porta numa casa de alguém que é um morador de rua, um andarilho, não tenha uma residência fixa, né? Mas tem um corpo, que é a morada do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Criador, né? Então, eis que estou batendo na porta, né? Se alguém abrir a porta, eu entrarei, né? Em sua casa, que é o corpo, não é uma residência, não é um barracão, não é uma mansão, não é um sobrado, não é um arranha-céu, não é um apartamento, não é nada físico, né? Nada trouxemos para esse mundo, nada levaremos desse mundo, a não ser a fé, a emoná. Não é nem fé, fé é latim, é uma palavra latina da Igreja Romana.
O hebraico fala de emoná, né? Emoná quer dizer confiar no Criador. Confiar em Yehová, o Criador. Yod He Vav He, do seu filho Yehoshua Mashiach, né? Porque sem confiar, sem a emoná quer dizer confiar no Criador, confiar em Deus. Sem emoná ninguém pode ser salvo, né? Entrarei em sua casa, cearei com ele, ele será comigo, ao vencer concederei, sentar-se comigo no meu trono. Aí o William Branham explicou bem, muitas coisas o William Branham explicou bem, né? Aí é o milênio, né? Os 1000 anos que está chegando. Assim como eu venci, estou sentado com meu Pai. Nota que eu e o Pai, e é Ruanan 10:30, somos um, né? Ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci, e estou sentado com meu Pai. Então não há 2 deuses, 3 deuses, trindade. É apenas um único Deus operando em 3 ofícios, como Matitial 28:19 diz, né? As nações em Sinai, batizando-as em nome, N-O-M-E, no singular, do Pai, Filho e Ruach HaKodesh, né? E qual é esse nome? É Adon e Yehoshua Mashiach. Não é Senhor Jesus Cristo. Eu não prego Senhor Jesus Cristo como William Branham pregava. Dwight Lee Mahmoud, lá em Chicago, né? Outro homem de Deus pregou, ele era batista. Billy Sudan, nos Estados Unidos. Muitos homens nos Estados Unidos pregou Jesus Cristo. Mas hoje nós estamos no Brasil, do Cruzeiro do Sul, que tem uma cruz sobre o Brasil. Então é para as boas novas voltar a mesma coisa que pregava a Shalia Shaul, né? O apóstolo Shaul, né? Ao vencedor considerei sentar comigo no meu trono, assim como também eu venci, e estou sentado com meu Pai. Vê, não é 2 deuses. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às congregações, né? É isso que as Escrituras dizem, é profético. É profético, né? William Branham disse, e eu vi um pregador do tabernáculo pregando isso, né? Que o arrebatamento, usando as palavras de William Branham, que o rapto, o arrebatamento será entre 6 horas da manhã e 9 horas da manhã. Aí eles aplicam que tem a tarde, tem a meia-noite, tem o canto do galo e tem a manhã, né, de Marcos, acho que 13:35, né? Mas o que o William Branham quer dizer? Entre 6 e 9 horas da manhã. Talvez é algo literal, né? Ou seja, para os Estados Unidos, né, que ele vivia, porque o rapto mesmo, de acordo com as escrituras, Matitial 25:6, é a meia-noite. À meia-noite ouve-se o grito, né? Eis o esposo sair-lhe ao seu encontro. Aí as 10 virgens estavam dormindo, as virgens insensatas acordaram, mas não tinha reserva de azeite, né, para as suas lâmpadas. Elas queriam o azeite das virgens sábias, prudentes. As prudentes disseram às virgens insensatas: vá ao mercado e compre de quem vende. E quando elas foram comprar, a porta fechou. Que hora que a porta fecha? Meia-noite. 0 hora, né? É naquela contagem regressiva que o William Branham pregou. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. A hora 0 é o novo dia. A hora 0 é a meia-noite. É aquilo mesmo que ele falou na mensagem
o arrebatamento em Yuma, cidade de Yuma, Arizona. Referência 54, 55. 7 dias com pães asmos, sem fermento. O que você come hoje não procura guardar para amanhã. Queima com fogo, porque vem vindo aí um novo dia. A 0 hora é um novo dia, à meia-noite. Vem vindo aí uma nova mensagem. E é uma coisa nova. Ora, eu não estou pregando algo novo, que ninguém prega. Nenhum pastor branamista que prega a mensagem de William Branham prega o que eu estou a pregar. O que eu estou a pregar é novo, não é relativo. É novo. Mas é o que o apóstolo Shaul pregava. Que escreveu 14 cartas, livros aqui na Bíblia, da Brit Hadashah. O que é a Brit Hadashah? A Nova Aliança, o Novo Testamento. Essas boas novas, o que se eu falar evangelho? Evangelho é grego, não? Melhor boas novas, não? Eu estou a pregar me desligando do latim, que é uma língua morta da Igreja Católica Romana, da Itália e Vaticano, e também me distanciando do grego, mas me aproximando do hebraico. E por que aproximar do hebraico? Porque o quarto evangelho, Yehoanã, capítulo 4, versículo 22, Mashiach Yehoshua, o Salvador, o único mediador, disse à mulher samaritana que a salvação vem dos irudins, dos hebreus, dos judeus. Então não vem dos gregos, não vem de Roma, latim, o idioma latim morto da Igreja Católica, não vem do idioma grego. Porque Mashiach nem os gregos atendeu, os gregos vieram, cruzaram o mar Mediterrâneo da Europa para o Oriente Médio, e Filipe foi dizer a André, diga a Yehoshua Mashiach que os gregos atravessaram o mar Mediterrâneo e quer conversar com ele. A Bíblia diz que ele não deu entrevista para os gregos. Não? E de onde que o Salvador virá de Roma com o nome Jesus, o nome latim, ou da Grécia com o nome Cristo? Não, o nome é Yehoshua. Yeho tem Yod-He, Vav-He. Yehoshua quer dizer Yehová salva, Yahvé salva. Mashiach, não Cristo. Cristo é grego. Não vem nenhum salvador da Grécia. A salvação e o salvador vem de Israel, da tribo de Judá. Né? Então eu prego de acordo com as escrituras. Para mim, o arrebatamento, porque a Bíblia diz que na meia-noite a porta fechou. Aí as virgens sábias, prudentes, entraram para a festa das núpcias, do casamento, das bodas. Ora, se a porta fechou à meia-noite, o arrebatamento foi à meia-noite. Foi na 0 hora. Portanto, deve vir aquilo que eu tenho pregado. Vai fazer 3 anos e meio. Né? Eu também estou na minha contagem regressiva para o final. Se isso aqui é um ministério, não vou afirmar que é, porque só o Criador, Deus único e Pai, Jeová, e seu Filho, Yehoshua HaMashiach, que pode confirmar se essas pregações que está indo para, agora sim, está indo para 3 anos e meio, para o final, se isso aqui é um ministério ou não. Eu deixo a critério dele, mas são pregações bem feitas, né? Escriturísticas. Voltando aos Irudins, aos hebreus, às 12 tribos de Israel, mas mais apropriadamente ao apóstolo Shaul, que ficou com a responsabilidade de pregar para as nações. Né? Então eu defendo, de acordo com as escrituras sagradas, que o rapto será na meia-noite. Porque é à meia-noite que a porta fechou. E aí vai haver o ranger de dentes, né? O choro, o ranger de dentes, o desespero. Porque a Bíblia diz que as 5 virgens sábias prudentes, elas não estavam se preparando, elas estavam já preparadas. Né? Então chegará um momento em que quem ficou, vai ficar, ficou, quem subiu, subiu, né?
e não haverá tempo mais de se preparar, de colocar a vida em ordem. Não haverá mais tempo de usar túnica, o homem usar vestido. Chegará o tempo que não adiantará mais a mulher usar o véu no ônibus, no centro da cidade, saudar com o ósculo santo, beijo santo, lavar os pés à mulher casada que casou virgem com um homem virgem, porque se não guardou a virgindade é união ilegítima. Se um dos dois, seja homem ou mulher, perder a virgindade, a mulher perder a virgindade com um homem e casar com outro homem é união ilegítima. É fornicação, mas se esse homem já era casado, aí é adultério. Também se o homem perder a virgindade com uma mulher e casar com outra mulher, é união ilegítima, fere a Bíblia. Atos 15, 29. Né? Foi proibido comer carne de animal que morreu estrangulado, comer sangue, carne, comida oferecida a ídolos e proibiu as uniões ilegítimas, né? Porque respeitoso entre todos vós seja o matrimônio. Matrimônio é casamento, mas casamento é homem virgem, mulher virgem e homem virgem. Se faltar a virgindade, Deus vê essas relações sexuais, mesmo que viva rabichado, amigado, enrolado, ou dentro de uma casa, ou de um apartamento, Deus enxerga isso aí como fornicação ou adultério. Né? E tanto adúlteros como fornicários não entrarão no reino de Deus. Não entrarão na cidade santa. Portanto, o rapto é à meia-noite. Né? Eu entendo que o que eu prego é sã doutrina e deve ser rejeitada. Essa pregação, essa mensagem. Deve ser rejeitada, não deve ser aceita. O William Branham pregou que depois dele viria uma terceira puxada, que é uma pregação para os perdidos eternamente dentro de igrejas, incluindo os tabernáculos, que prega a mensagem de William Branham. Nem os seguidores da mensagem de William Branham entenderia, compreenderia ou acreditaria nos 7 trovões, né? Que eu acredito que é o que eu estou a pregar aqui nesta hora. Né? Eu vou entrar nisso mais profundamente. Né? Mas aqui no Brasil, antes de eu começar a pregar, acredito que foi em 2021, os brasileiros lembram daquele acontecimento lá na cidade de Capitólio, Minas Gerais, né? Onde uma rocha se desprendeu, uma rocha muito grande, e ela caiu em cima de um barquinho e matou 10 pessoas, turistas. E o barquinho estava escrito nele assim, em letra preta, né? Jesus, caiu em cima de Jesus, do nome de Jesus no barquinho. Naquele barquinho lá para turista ali, em Capitólio, naquele lugar turístico, 10 pessoas morreram. Aquilo ali já era um aviso, né, de que o nome verdadeiro voltaria, né, que é o nome Yehô, Yehoshua, né, o nome que salva. Né. Então houve esse esmagamento lá, infelizmente morreu 10 pessoas, mas aquilo foi um aviso, foi um sinal. Logo em 2022 eu comecei a pregar, ganhei de presente do Rodrigo, da Assembleia de Deus, essa Bíblia aqui de Jerusalém, na página 1704, na letra F, no rodapé dessa Bíblia, para Matitiel 1:21, está lá o nome Yehoshua, né? Que é o nome em hebraico. Né? Mas já aquele acontecimento na cidade de Capitólio, em Minas Gerais, aquela rocha se desprendendo, né? Uma parede de pedra enorme, assim, caiu em cima do barquinho chamado Jesus. Aquilo era um aviso, né? Que do Brasil viria o nome que salva, né? Por causa também do Cruzeiro do Sul. Eu nem entendia, nem falava de Cruzeiro do Sul em 2022, desde julho, 12 de julho, quando eu comecei a pregar essa pregação, que está indo para 3 anos e meio. 3 anos e meio é o tempo que dura a mensagem de um mensageiro.
disse William Branham, né? Mas hoje as coisas vieram à ordem, vieram ao seu lugar certo, ao seu lugar correto. Então, eu estou a pregar com propriedade. Eu sei o que é que eu estou a falar. Simplesmente eu sei o que eu estou a falar nesta hora, né? Você entende? Também em 5 de novembro de 2024, antes, era no mesmo dia, mas naquela madrugada, antes da eleição nos Estados Unidos, eu sonhei com Donald Trump. Eu estava num pequeno lugar, o Donald Trump apareceu ali, né? Na frente, na entrada. Como eu estava de frente, então ele estava aqui do lado esquerdo, bem na entrada, num pequeno lugar, onde eu estava explicando a palavra. E ele estava com um vaso branco na mão, só que o vaso não tinha tampa e também não tinha fundo. Isso branco representa a paz. Ele iria buscar a paz, né? E ele virava esse vaso, estava perturbando todo mundo naquele lugar, né? Porque não tinha tampa e não tinha fundo, um vaso branco. E ele incomodou tanto que no sonho eu pedi para retirá-lo. E quando foi retirar ele, as pessoas foram retirar ele, algumas pessoas, ele já não estava com esse vaso sem tampa e sem fundo. O vaso estava aberto, dos dois lados, mas era branco. Agora ele estava com uma grande espada na mão. Espada já quer dizer guerra. E ele declarou aí que ele acabou com 8 guerras, né? Queria ganhar o Prêmio Nobel da Paz, mas o Prêmio Nobel da Paz lá na Noruega foi para Maria Corina da Venezuela, né? Não foi para as mãos de Donald Trump. Embora o presidente da FIFA, né, dizem que vai ter Copa do Mundo, deu medalha, acho que um troféu, tudo representando Donald Trump como o homem da paz, porque Trump afirma que acabou com 8 guerras. Mas como que ele acabou com 8 guerras? Ele disse que acabou com a guerra entre a Tailândia e o Camboja. Já voltou a ter guerra de novo. Então fracassou. Hoje, outra guerra que Donald J. Trump disse que acabou, voltou de novo. Ruanda contra o Congo, né? Ou seja, esses dois presidentes foram à Casa Branca lá. O Trump foi na Malásia, né? Que ele encontrou com o primeiro-ministro da Tailândia e do Camboja, e dizem que assinou um acordo de paz, né? O primeiro-ministro da Tailândia, né, disse que não reconhece nenhum acordo, nem as palavras de Donald Trump. O acordo assinado por Trump entre Tailândia e Camboja na Malásia quebrou. A guerra voltou. O primeiro-ministro da Tailândia disse que não lembra de nenhum acordo, não. E agora Ruanda e o Congo voltam a guerrear. Inclusive isso aí atinge o falso profeta Cacu Filipe, que não cacou 105, mas ele borrou, ele apagou. Cacu Filipe disse que enquanto ele estiver vivo não haveria guerra na África. Olha a guerra de novo aí. Já não é tambores da guerra. Não, é guerra mesmo. Em Ruanda contra o Congo. Voltou. E se esse acordo de paz, que o Trump chama de a paz eterna, feito no Egito, com 20 países, ainda estava lá a Itália, Angela Meloni, do Reino Unido, lá da Inglaterra, Kim Starker, Emmanuel Macron da França, né? E o mundo árabe ali assinou. A capa é até branca e verde, né? Que vem um cavalo verdoso, esverdeado, né? Apocalipse 6, versículo 8, não é amarelo, amarillo, é esverdeado. Isso aí é o Islã, a maior religião do mundo. Se esse plano de Donald J. Trump aí com o Egito aí, envolvendo Jerusalém, Gaza, israelitas, palestinos, o Oriente Médio, se isso aí for Daniel 9:27, né? Ele vai entrar agora na segunda fase. Isso aí também vai romper, igual rompeu, quebrou o acordo de paz entre Tailândia e Camboja.
igual quebrou, rompeu o acordo de paz entre Ruanda e o Congo na África. Preste atenção no que eu estou a pregar, porque estamos na 0 hora. Inclusive, quando Israel teve aquela guerra de 12 dias com o Irã, Donald Trump mandou aviões B-12 bombardear as usinas nucleares do Irã e chamou aquela operação de martelo da meia-noite. Estamos na 0 hora, na meia-noite, não pode haver dúvida. Esta meia-noite, ela vem desde do Brasil. Porque em 25 de novembro de 1960, na cidade de Shreveport, Louisiana, ali estava William Branham para pregar, antes dele pregar a mensagem de conferências com Deus. Antes dele assumir a plataforma, assumir o púlpito para pregar, houve uma língua estranha e uma profecia, e aquilo apontou para o Brasil. O final da profecia diz que na hora 0, na meia-noite, o Criador, Deus, iria abrir os ouvidos do seu povo para escutar as pregações, os sermões do Senhor nessa terra. Isso vai vibrar e revibrar o país inteiro. E a glória de Deus estará aqui no Brasil como as águas enchem os mares. Esse é o final da profecia, que tem a ver com Habacuco 2,14. Abacuque, né? Lá diz que toda a terra será repleta do conhecimento de Jeová, o Criador, como as águas enchem o mar. É o final da profecia para o Brasil. O profeta Abacuque 2,14 estava falando do Brasil. Aí você vai estudar Abacuque, ele era um atalaia em cima de um muro, né? Exatamente a posição que o Brasil está nessa hora. Com a mensagem da cruz, do Cruzeiro do Sul, o Cruzeiro do Sul é um sinal de que as boas novas terminam aqui no Brasil. A última pregação, antes do Criador, Jeová e seu filho Yahushua Mashiach voltar para Israel, para o remanescente, para os 144 mil, com os 2 profetas, Eliahu e Moshe, Elias e Moisés. Romanos 9, 27, ainda que os filhos de Israel sejam como a areia da praia, só o resto, o remanescente, será salvo. E a última pregação tem que ser como a do Achali, apóstolo Shaul, apóstolo Paulo. Tem que repetir o que Paulo pregou. É o que eles estão a fazer nesta hora, ou tentando fazer, né? Você compreende, né? Então, eu considero muito o profeta William Marion Branham. Tem aqui 2 livros dele, né? 7 Eras da Igreja, né? E não tem o nome William Branham, não tem o nome Branham aqui, ó, debaixo da 7ª estrela. Tem Paulo em Éfeso, Irineu em Esmirna, Martim em Pérgamo, Columba em Tiatira, Lutero em Sardes, John Wesley em Filadélfia. Mas a 7ª lua, que é um eclipse, quando o Papa Paulo VI foi em Jerusalém, em 1961, a lua deu esses 7 eclipses aqui. Embora nas 7 eras, o William Branham colocou essa manchinha branca aqui, mas o 7º eclipse da lua é um breu, é escuridão. Aqui é só para lembrar que haverá um pequeno grupinho, né, para o arrebatamento, né, no final da era de Laodicea, porque o William Branham diz: eu não sou essa 7ª estrela, eu não sou esse precursor, ele ainda virá, eu vou ser o mais sincero, eu não tenho nada a ver com ele. Você está em perguntas e respostas, 12 de janeiro de 1960, referência 386. Por isso que não tem o nome Branham aqui debaixo da 7ª estrela. Agora, nos tabernáculos que prega a mensagem de William Branham, eles fazem banner, quadro, pintura, com esse quadro aqui do menorá, o candelabro, 7 lâmpadas, e eles colocam lá o nome Branham debaixo da 7ª estrela. Rebeldia, desobediência.
Eles dizem crer na mensagem de William Branham e desobedecem. Não era para ter o nome Branham, como não tem aqui nesse livro de Jeffersonville, né? Estados Unidos. Né? E se eles cometem esse erro desde 1971. 1971. Eu nem nascido era, né? Eu sou de 1972. Mas já estão errando os tabernáculos, os branhamistas, seguidores de William Branham, desde 1971. Agora, como é que o Jonas Pimentel, aqui de Goiânia, Luiz Mendes de Araçatuba, passou a Dil da capital São Paulo, Sebastião Machado de Teresina, Jair Flores de Manaus, Mauro Luiz Cardoso de Anápolis, César Augusto da Paraíba, como é que eles vão apagar o nome Branham se eles cometem o erro desde 1971? Porque se eles apagassem o nome Branham, e pelo menos iria despertar dentro dos milhões de seguidores da mensagem de William Branham que William Branham não é a sétima estrela, não é o sétimo anjo. Mas os pastores do tabernáculo não darão nenhuma chance aos fiéis, porque os fiéis pagam dízimos, ofertas e contribuição financeira, e os pastores dos tabernáculos estão ricos, milionários. Eles não querem perder um fiel, porque perder fiel é perder dinheiro, dízimo, oferta e contribuição. Vocês estão entendendo? Então, pau que nasce torto vai morrer torto. Mas é um erro gravíssimo. É um erro gravíssimo que o Joaquim Gonçalves, Axê Rússio Martins, lá de Campinas, Joaquim Gonçalves de Goiânia, Osmar, aí de Franca, né? Todos os líderes dos tabernáculos cometeram esse erro em dizer que o William Branham é sétima estrela, quanto que o William Branham diz que o pequeno William, o desenhista lá, desenhou as 7 eras e colocou o nome Branham debaixo da sétima estrela. Irmão Branham disse que apagou, omitiu. Eu apaguei porque não sou eu. Esse mensageiro ainda virá. E hoje nós sabemos que ele vem do Brasil, né? Porque na visitação, quando ele pregou, aqui agora é os 7 selos. Aqui é outro livro, 7 selos de William Branham. Antes dele pregar o livro A Revelação dos 7 selos, ele recebeu uma visita de 7 anjos, que suspendeu ele. Ele foi arrebatado, né, nessa constelação de 7 anjos, e pregou os 7 selos, mas o 7º selo, William Branham disse que estava fechado. Não é só o 7º. O 4º selo também, o William Branham disse que está fechado. Não era para a geração dele. 2 selos fechados, o 4º e o 7º. Porém, William Branham disse que o 7º anjo, daqueles 7 anjos que vieram lá no Canyon Sabina, em Tucson, Arizona, o irmão Branham disse que o 7º anjo brilhava mais do que os outros 6 anjos. E o William Branham diz, eu estava no oeste, e esse 7º anjo vinha voando do leste. Do leste. O irmão Branham estava no oeste. O Arizona é o oeste, né? Tucson é o oeste. O irmão Branham mirou bem e diz, o 7º anjo vem do leste. E quem é que está ao leste dos Estados Unidos? Brasil. Quem está ao leste dos Estados Unidos é o Brasil. Eu sei. Muita gente, eu tenho observado na internet, TikTok, YouTube, muita gente tenta dizer, não, o mensageiro vem de Porto Rico, William Souto Santiago, o mensageiro vai vir de... Outro dia eu vi vídeos, né, dizendo, vem de El Salvador, né, lá do Bukele. Não. Irmão Branham diz, vem do leste. Eu estava no oeste, mas esse 7º anjo que brilhava mais vem do leste. O leste é o Brasil. Você me entende? O que eu estou a pregar? E eu estava agorinha mesmo meditando nesse livrinho aqui, esse livrinho, As 7 Eras da Igreja de William Branham. Eu estava lendo a Era de Laodiceia e eu quero partilhar com vocês o que eu estava lendo, as palavras de William Branham. Agora, vocês sabem que minha pregação, elas são 7 trovões, elas corrigem pontos da mensagem de William Branham. Eu não tinha nenhum interesse, nenhuma intenção de corrigir o profeta William Branham, até porque eu acredito nele, embora ele não está aqui.
Dia 24 de dezembro de 2025 vai fazer 60 anos que ele morreu. Mas quando eu prego, corrigindo, é com muito respeito. E nem me venha com essa conversa de dizer um profeta não pode corrigir outro profeta. Eu nem me vejo como profeta. Eu nunca me declarei profeta, eu só sou um pregador. Eu não sou profeta. Eu sou um pregador. Mas vemos na Bíblia que Achalia, Paulo, Shaul, corrigiu o Achalia Kefa, que você chama de Pedro. Está lá em Gálatas 1, 2. Kefa, que você chama de Pedro, estava comendo com os gentios, os homens crentes nas boas novas de Shaul, que não foram circuncidados. E Kefa, que você chama de Pedro, comia na mesa, normalmente, mas quando chegou de Jerusalém, Jerusalém, os da parte de Jacó e de Tiago, os da circuncisão, Kefa, que você chama de Pedro, não quis mais comer com os das nações, os gentios incircuncisos. Aí é quando Achalia, o apóstolo Shaul, corrige, censura Kefa na frente de todo mundo. Corrige, está na Bíblia aí. Teve que corrigir, porque até o Barnabé se deixou de simular pela atuação, pelo que fez o Kefa. Né? Então não me vem dizer um profeta não pode corrigir outro profeta. Para começar, nem profeta eu sou. Não me vejo como profeta. Não me declaro profeta. Somente um pregador. Eu faço a mesma coisa que Yehoanã Batista fez. Perguntaram a Yehoanã, você é profeta? Ele disse, não sou profeta. Você é Elias? Ele disse, não sou Elias. E o que você é? Ele disse, eu sou a voz do que clama no deserto. Porque um mensageiro, ele não tem que declarar que ele é profeta, que ele é isso, aquilo, outro. Embora Yehoanã achou o lugar dele na Bíblia. Ele diz, eu sou Ishaiah 40, voz do que clama no deserto. Vou endireitar o caminho para Adonai, para Adon. As folhas das árvores baterão palmas, os vales serão erguidos, as montanhas serão derribadas. Ele fez isso, ele derrubou a montanha chamada Herodes e a rainha Herodina, né? E ele nivelou, ergueu bêbados, ladrões, prostitutas, mas ele se viu nas escrituras. Eu vejo que nessa hora, por causa da constelação do Cruzeiro do Sul, da cruz, tem que vir uma mensagem do Brasil. Tem que vir a 0 hora do Brasil. Tem que vir a hora da meia-noite do Brasil. Mas eu não vou me declarar profeta, embora Mashiach Yehoshua disse a respeito de Yehoanã, o filho de Zacarias, né? O que vocês foram ver no deserto, um profeta, eu os digo, ele é mais do que um profeta. Um profeta é pouco para Yehoanã, o batista, né, que batizava no Rio Jordão, né, que morreu decapitado, que pregou uma pregação que desagradou fariseus, saduceus, zelotes, essênios, herodianos, sinagogas, porque o que ele pregou ninguém tinha coragem de pregar. Herodes, não te é lícito possuir a sua cunhada, a mulher do seu irmão Filipe, você está em adultério. Ora, eu não estou a pregar nesta hora, sem pedir, proíbo pagar dízimo, sem pedir oferta, sem pedir dinheiro a ninguém. Não estou a pregar que matrimônio é um homem virgem casando com uma mulher virgem. Isso é santo matrimônio. Fora disso, sem esses requisitos, Deus lhes vê como adúlteros e fornicários. O matrimônio seja respeitoso entre todos vós. A cama do casal, a cama conjugal sem mancha, o leito conjugal sem mancha, os adúlteros e os fornicários. Hebreus 13, versículo 4, Achalia Shaul escreveu, Deus julgará os adúlteros e fornicários. Você quer morrer no pecado? Morra, não é problema meu, não.
Mas se você quiser ser salvo, o rei Salomão falou em Provérbios, acho que é 16, 23, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Então, se você morrer com pecado de fornicação, ou praticando em pecado de adultério com uniões ilegítimas, sua alma irá ao inferno, não me importa se você expulsa demônio no nome falso, romano, latim de Jesus, se você cura em nome de Jesus, se você prega Jesus, nome católico, romano, você irá ao inferno, mesmo que você seja profeta, pastor, evangelista, pregador, bispo, sua alma irá ao inferno e depois ao lago de fogo. Esse é o serviço das portas do inferno, que são as igrejas. Seduzir, cegar. Agora, eu li no Apocalipse que vem um malá, um mensageiro. Eu estou aqui com anotações. Eu li a mensagem de William Branham, essa parte onde ele fala sobre o mensageiro. Eu disse que eu vou pregar aqui, vou comentar, mas vai haver correções. Não concordo com tudo que o William Branham pregou, embora eu considero ele um mensageiro de Deus do tempo da tarde, um profeta mensageiro autêntico. William Branham diz, na era de Laodiceia, diz assim: eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado, exceto na primeira era, Éfeso, em que Paulo foi o mensageiro. Porque Paulo mesmo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, quando os irudinhos, os hebreus, os israelitas recusou a mensagem que ele pregava, a pregação dele, as 12 tribos de Israel recusou, ele bateu o pé lá, tirou o pó da terra dos seus pés e citou lá Israel. Era necessário que isso acontecesse. Te pus como luz para as nações, te fiz portador da salvação, para que leve o meu nome até os confins da terra. Leia em Atos 13. Então ele vai aos gentios, os gentios recebem. Mas a Shaul, o apóstolo Shaul, estava pregando em Yehoshua Mashiach. Atos dos Apóstolos, 26, versículo 14, quando ele era o Shaul fariseu, com cartas para prender os crentes, Yehudim, judeus que criam em Yehoshua Mashiach, na Síria, em Damasco, ao meio-dia, ele viu uma luz mais potente do que o sol, e uma voz em língua hebraica lhe disse: Shaul, Shaul, por que você está me perseguindo? Quem és tu, Adonai? A voz respondeu: eu sou Yehoshua. E Yehu tem Yod-He, Vav-He. Eu sou Yehoshua, quem você está perseguindo. Então lá ele fica cego, você sabe, 3 dias, e então ele se converte. Ora, e ele fica 3 anos no deserto da Arábia se preparando, e aí ele vai pregar. E é claro que ele pregava o nome que salva. Todo aquele que invocar o nome de Adon. Aqui fala Senhor no português, no grego é Kyrios, no inglês é Lord, o hebraico é melhor. Todo aquele, Yoel, o profeta Yoel diz: todo aquele que invocar o nome de Adon. O Atos dos Apóstolos 2:21 diz: todo aquele que invocar o nome de Adon será salvo. Qual é o nome? Debaixo do céu, e não há outro nome. Nunca deveria ter sido mudado. Os gregos mudaram, o catolicismo mudou mais ainda. Os gregos mudou para Jesus Cristo. Ele pegou o nome Yehoshua, Mashiach, que Kefa disse em Atos 4, versículo 12: debaixo do céu não há outro nome pelo qual devamos ser salvos. Lá em Israel, onde não existe a letra J, até hoje, em 2025, nas 22 letras do hebraico, do alfabeto hebraico, não tem a letra J. Ele disse que debaixo do céu, Atos dos Apóstolos 4, versículo 12, não há outro nome, a saber, somente o nome de Yehoshua Mashiach, para sermos salvos. E é isso que o Achalia, o apóstolo Shaul, pregou. Mas aí você tem hoje uma Bíblia em latim, mas aqui na Bíblia de Jerusalém, na página 1704, na letra F,
para Matitial, Mateus 1:21, a Igreja Católica deixou escapar o nome hebraico, Yehoshua. Yehoshua. Agora não há problema. Não há problema o quê? A gente sabe que os judeus estão esperando não é Cristo, é Mashiach. Então quem é Yehoshua? Que foi morto lá no Monte Caveira, na cruz, no Gólgota, no Calvário, ressuscitou ao terceiro dia. Ele é Mashiach. Ele é Mashiach. É isso que Shaul, Achali, o apóstolo Shaul, chamado de Paulo, pregava. É isso que eu venho pregando. Eu venho pregando, porém as pessoas não querem. Não há problema. Salvação não é para todo mundo mesmo. Enoque foi arrebatado sozinho, não? Quantos foram arrebatados antes do dilúvio, dos dias de Noé? Um homem só. Não querem, então não querem, não recebem, é problema seu. O arrebatamento é negócio do Criador, de Jeová, e do seu filho Yehoshua Mashiach. Mas só vai subir a noiva da palavra original, que crê em Adão e Yehoshua Mashiach. Fica com seu Senhor Jesus Cristo, do Papa Leão XIV. Inclusive o Leão XIV quer que pregue, dê um decreto, que o Papa não prega, ele dá decreto. Com o anel de Pedro que ele tem na mão, ele deu um decreto, ele quer que pregue que só Jesus salva a humanidade. É o ecumenismo. É a imagem da besta na terra. É de acordo com o que William Branham disse. Há 70 anos atrás, 19 de dezembro de 1954, virá um Papa dos Estados Unidos e eles trarão a imagem da besta. Você tem dúvida? Então espere, né? As coisas já começaram a acontecer. Então, o William Branham está a dizer aqui que eu duvido muito que alguma era verdadeiramente conheceu o mensageiro que Deus lhe tinha enviado. E Laodiceia conhecerá a sétima era? Na mensagem, senhores, é esse o tempo? Não tem o nome Branham aqui debaixo da sétima estrela. William Branham diz que o sétimo anjo vem no final da era de Laodiceia. Vai fazer 60 anos que William Marion Branham morreu. Dia 24 de dezembro de 1965. Dia 24 de dezembro de 2025 fará 60 anos. É uma geração e meia. Quantos anos tem a era de Laodiceia que William Branham... Ele nunca disse que é a mais curta. Ele disse que ela vai ser muito rápida. Quantos anos tem? 119, é? Já superou a era de Éfeso, 117. Ou seja, e William Branham morreu em 1965. Vai fazer 60 anos. Ou seja, é quase a metade da era de Laodiceia, né? E agora, passando 60 anos da morte de William Branham, olha a outra metade. Por isso que William Branham tirou o nome dele, ele disse, não sou eu. Ou seja, William Branham queria ajudar os estudiosos da sua mensagem a compreender que o sétimo anjo viria e os pastores que pregam a mensagem de William Branham por causa de dízimo, dinheiro, ofertas, dinheiro, contribuições financeiras, dinheiro, porque tem fiéis no tabernáculo que dá até carro, dá casa, dá chácara para os seus pastores. Aí os pastores do tabernáculo que pregam a mensagem de William Branham prejudicou todo mundo. Não foi o William Branham que escreveu, ele foi apagar o nome Branham aqui. Porém, os pastores, desde 1971, escreve Branham. É um erro grave, um erro fatal. Não ajuda, atrapalha, prejudica, está todo mundo prejudicado. E agora? Agora eu não posso fazer nada, a não ser pregar. E minha pregação é dura, porque ela é a palavra original, ela é a sã doutrina. As pessoas recusam. Aí o William Branham diz que na primeira era lá reconheceram o Paulo, o Shaul, né, Achali, o apóstolo Shaul, como mensageiro. Mas nas outras eras, o William Branham avisou, não vão reconhecer o mensageiro. Não irão reconhecer os mensageiros.
Isso quer dizer que os mensageiros virão, pregarão, porém serão recusados, rejeitados, não serão compreendidos, serão mal entendidos. Não? É isso que ele está a dizer, uma era muito curta. O irmão Brana fala aqui, na era de Laodiceia, o mensageiro deve estar aqui agora, mas não estava. Não estava, né? O mensageiro deve estar aqui agora. Terá de haver um tempo, né, que ele será conhecido. Porém, o Mambrana falou na pregação, antes de pregar os 7 selos, senhores, esse tempo, Mambrana já tinha avisado, o mensageiro vem no final da era. Né? Na mensagem A Brecha, referência 41, 42, William Branham disse: o 7º anjo estará na terra no tempo da sua vinda. No hotel, dia 25 de março de 1963, depois de pregar no domingo, dia 24 de março de 1963, e gravar a fita O 7º Selo, no hotel, William Branham mandou cortar da referência 261 ao 374, mais ou menos 112 referências. Aí ele grava 15 minutos, ele diz para os irmãos Fred Shortman e James Maguri: corta, vamos gravar aqui. Gravaram. Agora coloque essa parte gravada no hotel aqui no lugar dessa parte cortada. E eu não quero que essa parte cortada saia nas fitas. Quando eu vi isso em 2022 e eu fui mostrar isso lá no Cacu Felipe, no Cacuísmo, eles me expulsaram. Eles que eu estava mexendo no fundamento do Cacu. Que Cacu se baseia... Cacu é um falso profeta. Né? Ele é tão falso que ele disse que não haveria guerra na África Negra. Os negros iriam ouvir o clamor da meia-noite dele em paz. Olha a guerra no Sudão. Acho que mais de 10 milhões fugiram do Sudão para não morrer. Olha a guerra de novo. Ruanda contra o Congo. Ou seja, as palavras do Cacu caem por terra. Mas ele disse que eu mexi no fundamento dele. Mexi mesmo. Quer dizer, Cacu virou uma areia movediça. Né? Cacu não tem fundamento nenhum. Não há fundamento nenhum. Acabou mandando eu sair da mensagem dele, o que foi bom. Porque a mensagem do Cacu é uma prisão dos infernos. Né? Prisão dos infernos. Né? E ainda estive lá 10 anos hipnotizado, enfeitiçado. Mas o Criador teve misericórdia de mim e foi essa parte do 7º selo de William Branham cortado no hotel. Porém, nesses 15 minutos que o irmão Branham gravou no hotel e acrescentou, o William Branham diz: o 7º selo está fechado. Não está aberto ao público. Será aberto próximo à vinda do Senhor. O que tiver que acontecer lá naquele tempo. Vai passar 60, que o irmão Branham morre em 65, 24 de dezembro de 1965, agora está inteirando 60 anos da morte do irmão Branham. Algo está a acontecer aqui agora. Terá de haver um tempo, o irmão Branham dizendo que esse mensageiro, que o irmão Branham disse que não é ele. Ele vai se tornar conhecido. Mas para quê? Para ser aceito ou para ser recusado? Ressachado, no espanhol, né? Rejeitado. Porém, William Branham diz essa coisa aqui que eu acho importante, né? Ele diz que quando esse mensageiro surge, 7 trovões, né? Que ninguém sabe o que é esse conteúdo desses 7 trovões. Esse conteúdo desses 7 trovões será revelado. Por esse mensageiro, aí eu vou ter que corrigir um ponto da mensagem do William Branham. Como eu tinha corrigido quando eu preguei 7 trovões. Porque aqui o irmão Branham vai dizer que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. O que são os 7 trovões? Fizeram a pergunta para o William Branham. Será algo escrito fora da Bíblia? Será um capítulo 23 do Apocalipse, William Branham? William Branham diz: não pode.
Não pode tirar nada da Bíblia e não pode acrescentar nada na Bíblia. Inclusive, minha Bíblia trouxe de volta os 7 livros que o doutor Martim Lutero, o alemão lá que trouxe a reforma, retirou da Bíblia. Né? Judite, Tobias, Macabeus 1 e 2, Baruque, Eclesiástico e Sabedoria de Salomão. Ou seja, a Bíblia ficou completa. A Bíblia de Jerusalém não tem 66 livros. Ela tem 73. Voltou como era. E o William Branham diz, os 7 trovões não pode ser nada extra bíblico. Porque não pode tirar nada da Bíblia e nem acrescentar. O que Lutero tirou, eu trouxe de volta. Os 7 livros. Eu prego esses livros, o conteúdo desses livros. Então, o irmão Branham diz que os 7 trovões são as revelações contidas nos 7 selos. E quando eu preguei 7 trovões, eu estava até cirurgiado. Naqueles dias de hérnia, na barriga, cheio de ponto. Eu nem podia gritar, falar forte. Eu tinha que falar mansinho, senão arrebentaria os pontos da cirurgia. Mas eu consegui pregar. Primeiro dia, o primeiro trovão. Segundo dia, extraindo do primeiro selo. O segundo trovão, extraindo do segundo selo. Aí o quinto dia, o quinto trovão, extraído do quinto selo de William Branham. No sexto dia, o sexto trovão, extraído do sexto selo de William Branham. Quando chegou no 7º dia, eu preguei o 7º trovão, extraído do 7º selo de William Branham. Quando eu chego na reverência 261 do 7º selo, eu salto para a 374, porque o William Branham cortou no hotel. Eu disse, eu não vou explicar isso aqui. Se o profeta disse que não queria que isso saísse na mensagem, na pregação, então eu salto. E saltei. Omiti, eu saltei. Eu fiz o que ele fez. Em obediência a William Branham. Por isso eu fui expulso do Cacu. Cacu nunca me destituiu como apóstolo. Foi eu que recusei, eu que obedeci, já que ele mandou sair, eu saí, e foi bom. Agora, quando eu estive na Costa do Marfim, em 2013, eu falei dessa profecia. De 25 de novembro de 1900 para o Cacu. O Cacu me perguntou, ela fala do Brasil, Cacu me perguntou, o William Branham falou dessa profecia? Eu não sabia, eu disse, não. Mas depois eu fui ler Conferências com Deus. Nas primeiras palavras da pregação Conferências com Deus, William Branham se refere à profecia. A língua estranha e a interpretação da língua estranha. Ele não cita as palavras da profecia, mas ele começa a pregação falando dessa profecia que Deus tinha falado lá antes dele assumir a plataforma, o púlpito para pregar a conferência com Deus. Depois eu enviei a profecia para o Telegram do Cacu. O Cacu ficou mudo, né? E por que ficou mudo? Porque ele esperava que a meia-noite, a mensagem da meia-noite viesse da África Negra, entre os africanos, mas não. Isso vem do Brasil por causa do Cruzeiro do Sul. Você entende? Então foi extraído. Agora veja, o William Branham diz aqui que esse mensageiro para a 7ª era, ele vai ser tanto Apocalipse 10, 7, como Malaquias 4, capítulo 4, versículo 6, parte B. Porque a parte A foi Jehoanã Batista, filho do sacerdote Zacarias. Lá em Lucas 1, 17, o Malá, o mensageiro Gabriel, disse a Zacarias, ele até ficou mudo, né? Vai nascer um filho. O Malá não falou, põe o nome de João. Ele disse, põe o nome de Jehoanã. Jehoanã. E o espírito de Eliahu irá diante dele, o espírito de Elias. E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Aí a parte A de Malaquias 4, versículo 6. E realmente André, Achali, o apóstolo André, irmão de, você fala Pedro, mas é Kefa, de Shimon, era discípulo de Jehoanã Batista no Rio Jordão e passou a seguir Yehoshua Mashiach e trouxe o seu irmão Kefa.
que você chama de Pedro, também para seguir a Yehoshua Mashiach. Então, esses eram os pais. Quem é os pais? Os 12 apóstolos. Que em Matitial 19, 28, Mateus 19, 28, Mashiach Yehoshua diz: vocês 12 vão se sentar em 12 tronos e julgará as 12 tribos de Israel. Agora presta atenção, porque na minha Bíblia aqui de Jerusalém não tem o capítulo 4 de Malaquias. O capítulo 4 de Malaquias está dentro do capítulo 3. Então é Malaquias 3, 23. Dentro da minha Bíblia que diz que lembrai-vos de Moisés, a lei que eu lhe dei lá no Monte Horebe. Vê que esse Elial, que vem, não tem nada a ver com o William Branham disse para os gentios. É aí onde eu discordo do irmão Branham. O Elias na minha Bíblia de Jerusalém, Malaquias 3, 23, ele não é para as nações, os gentios, ele é para Israel, porque antes o versículo diz assim: lembrai-vos de Moshe, a lei que eu lhe dei, a Torá, 613 mandamentos. E eu não tenho pregado que dos 15 milhões, 10 milhões de judeus que vivem hoje em Israel, deva haver ali pelo menos 144 mil entre os haredinhos, os ultra-ortodoxos, que estão a obedecer a Torá, ou pelo menos lutando para obedecer a Torá, são esses. Quando o profeta Elias vier, vai converter o coração dos filhos aos pais. Os pais é os 12 apóstolos. E Mashiach disse: só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, não vá aos samaritanos e nem às nações dos gentios. Veja que Kefa pregava para as boas novas, para os da circuncisão, e Shaul pregava para os incircuncisos. Nós, os gentios. Então, houve um erro aqui na pregação de William Branham. É difícil. Até lamento, peço desculpa, mas eu devo ser fiel ao Criador Yehová. O Elias, na minha Bíblia, Malaquias 3, 23, ele não vem para os gentios. Não é o William Branham, como muitos pregadores, pastores que pregam a mensagem do irmão Branham, dizem: William Branham é Malaquias 4, versículo 6, parte B. Está errado. Lá diz: lembrai-vos da Torá, da lei que eu dei ao profeta Moisés no Monte Horebe. Eis que eu enviarei o profeta Elial. E o que ele vem fazer? Yehoanã, no Rio Jordão, converteu os apóstolos. Mas esse que vem é por 144 mil. Não é o William Branham nem eu. Não é o William Branham nem eu. Ainda virá. Depois dessa pregação aqui do Brasil, será a vez do remanescente de Israel. Eu não disse que eu tive um sonho? Que eu sonhei com um homem de barba branca, cabelo branco. E quando eu vi ele no sonho, ele tinha a arca da aliança, que o profeta Yermial, você fala Jeremias, mas Yermial escondeu no Monte Nebo, está no livro aqui, acho que é 2 Macabeus, capítulo 4. Né? E no sonho eu via esse homem de barba branca, cabelo branco. Quando eu vi ele tinha a arca da aliança sobre a cabeça dele. E eu até admirei, porque como que esse homem carregava um objeto daquele tamanho? Que você sabe que a arca da aliança tinha que ser alguns levitas, cohen, sacerdote, no ombro. Era eles que carregavam. Uzá morreu porque o rei Davi colocou a arca sobre um carro de boi, a arca foi caindo, tombando. Uzá estendeu a mão para evitar ela cair e Uzá morreu, porque a forma correta de carregar é nos ombros dos sacerdotes. O rei Davi deveria ter consultado o profeta Natã, como trazer a arca da aliança para Jerusalém. E então no sonho eu vi esse homem de barba branca, cabelo branco e a arca da aliança sobre a cabeça dele. Onde ele ia, a arca da aliança ia. E no sonho
De repente o celular, olha, o celular desse homem, de barba branca, cabelo branco, que tinha a Arca da Aliança sobre sua cabeça, apareceu na minha mão e tocou e eu atendi, e era alguém falando em inglês. E eu não entendi nada, porque eu não entendo inglês. E quando eu respondi, eu falei em espanhol. Eu não conosco. Aí um homem do outro lado da linha começou a conversar comigo em espanhol. Espanhol eu sei falar, não? Eu já estive em mais eu estive em 12 países, né? El Salvador, Nicarágua, Peru, México, Honduras, Colômbia, Venezuela, Chile, Paraguai, Argentina, Honduras, né? Equador, já estive em 12 países, né? Então espanhol eu conheço, né? Então eu acredito que virá ainda os 2 profetas para Israel, né? Mas antes, essa pregação da palavra original, que é uma repetição do que o apóstolo Shaul pregou, deve ser pregada aqui desde o Brasil. Então entendo que eu estou a pregar. Eu acredito que deva vir um mensageiro para revelar 7 trovões, mas ele não será Elias, não. Elias de Malahim, na minha Bíblia nem tem Malaquias, Malahim 4, tem Malaquias 3. O capítulo 4 está dentro do capítulo 3 de Malaquias, né? E para mim esse Elias não é William Branham e nem eu. É aquele que virá para os 144 mil, que está chegando. Está chegando a hora, né, de Deus se voltar para Israel. Então, esses 7 trovões foram extraídos dos 7 selos. Tem gente que duvida desse 7º mensageiro de Apocalipse 17. O Mombrana fala aqui que Apocalipse 9:13, o 6º anjo toca a 6ª trombeta. No Apocalipse 11:15, o 7º anjo toca a 7ª trombeta. E são anjos celestiais. Apocalipse 11:15, o 7º anjo celestial toca a 7ª trombeta. Mas antes, em Apocalipse 10:7, é um anjo terrenal, é um homem. Aqui o William Branham está certo. Esse homem só não é Elias. O William Branham quase acertou tudo. Ele só não é Elias, porque o Elias que vem, Elial, que vem para Israel. Mas eu acredito que esse mensageiro vem para extrair 7 trovões. Aí o William Branham vai dizendo o que ele fará, né? Será algo grande. Será grande e uma maravilhosa manifestação. Mas você sabe que quando o William Branham fala que vai ser algo grande, igual as escrituras falou em Isaías 40, Ishaial 40, voz do que clama no deserto, quando ele chegou, qual sacerdote creu em Yehoanã, o Batista que batizava no Rio Jordão? Qual? Anás, Caifás, quem deles creram? Qual fariseu creu? Qual teólogo creu? Qual PhD creu? Qual doutor em teologia, filosofia? Entre os fariseus e saduceus, creram em Yehoanã que batizava no Rio Jordão. Presta atenção, porque quando o William Branham diz vai ser algo grande, é como ele pregou o primeiro, antes de pregar o primeiro selo, ele pregou Deus em simplicidade. Quando Deus, o Criador, avisa que vai fazer algo grande, vai ser algo tão pequeno, tão insignificante, que vai passar debaixo do nariz de todo mundo, os olhos, debaixo do nariz dos olhos de todo mundo, e ninguém vai perceber. Só vai perceber quando a coisa já aconteceu. Os religioso, nenhum homem religioso, mulher religiosa que pagava dízimo de tempero, endro, cominho, hortelã, que lavava as mãos, jejuava 2, 3 vezes por semana, que não adulterava, não prostituía, aqueles iudim, israelenses, fariseus, saduceus, homens kadoshis, eles não entenderam nada. E agora os gentios, que para mim o pior problema dentro das igrejas hoje é a união ilegítima. Os pastores não estão nem aí com a virgindade da mulher.
Não estão nem aí com a virgindade dos homens. Estão casando 3, 4, 5 vezes. Homens e mulheres, até divorciados, estão dando divórcio. Como é que eles vão entender a palavra original? Se Shaul diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10 e 11, se a mulher se separar do seu marido, não te case uma segunda vez. Reconcilia com teu marido. E o marido não repudie sua mulher. Como que essas igrejas, Assembleia de Deus, CCB, Deus e Amor, Quadrangular, Católica, Batista, Presbiteriana, Metodista, como que eles vão entender a palavra original se Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Augusto Nicodemo, Edir Macedo, Valdemiro, R.E. Soares, Malafaia, dá divórcio à torta e à direita? Dão divórcio, carta de divórcio à torta e à direita. Vê que a palavra vai passar, é grande. Mas quando Deus está cumprindo, é humilde, é simples. As pessoas não entendem a simplicidade do Criador, eles querem algo grande, não? William Brandt diz, haverá atos de poder que serão realizados, será dado a mensagem de Deus, a palavra, e o William Brandt diz, essa palavra vai converter alguns. Aí o William Brandt diz assim, a maioria rejeitará. Quantos vão se converter? O William Brandt diz, alguns. A maioria rejeitará. O William Brandt diz assim, será como Elias e João Batista. Agora, o nome em hebraico não é Elias, é Elial. Não é João Batista, é Yehoanã Batista. Mas a voz disso é William Branham, lá em junho de 1933, como João Batista precursou a primeira vinda de Cristo, você carrega uma mensagem que precursará a segunda vinda de Cristo. Não? E aí você, André Luiz Nunes, o pregador André Luiz Nunes, você nem prega Cristo. Estranho, não? Você nem prega Jesus, você prega Yehoshua, você não prega Cristo, você prega Machia, você não prega Elias, você prega Elial, você não prega o João Batista, você prega Yehoanã Batista. O que eu posso fazer, gente? Você acha que eu estou estragando tudo em trazer a fé de volta aos hebreus, aos israelitas, Israel, aos Yehudins? Você acha que eu estou estragando? Eu não posso fazer nada. Se eu estou estragando, então está estragado. Quem sabe eu não estou estragando? Que isso aqui tem que ser a palavra original, eu já disse. Que esse Elial de Malahim 3:23 na minha Bíblia, para mim não é nem William Branham nem eu. Isso aí é por 144 mil. Né? E o nome não é João Batista, é Yehoanã Batista. É o que eu vou pregar, gente. Se você achar que eu estou estragando o plano, se você achar que eu estou prejudicando o plano, se você achar que a minha pregação é atrapalhada, eu também não posso fazer nada. É o meu caráter, é a minha natureza, é a minha maneira de ver a coisa, é a minha maneira de pregar a coisa. Mas aí você está contradizendo. William Branham, eu estou dizendo que eu não posso fazer nada. Veja do jeito que você quiser ver. Eu não posso fazer nada. Mas para mim, o Elias aí de Malaquias não é nem William Branham nem eu. Isso aí é por 144 mil. Até que eu acredito que essa sétima estrela vem do leste dos Estados Unidos, o qual é o Brasil. Por causa do Cruzeiro do Sul, da cruz, da constelação. Porque a Shaul diz que as boas novas da cruz é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Não me envergonho da cruz do Machia. A cruz do Machia é o poder de Deus, é o símbolo. E só o Brasil tem essa cruz. Porto Rico de William Souto Santiago não tem. Costa do Marfim do Cacu Felipe não tem. Nem os Estados Unidos da América do Norte tem. Quem tem é o Brasil.
Se isso aí atrapalha, prejudica, eu também não posso fazer nada. Eu sei do que eu estou a pregar nesta hora. Então, vamos esquecer desse negócio de Elias vir converter o coração dos filhos aos pais, aos 12 apóstolos. Isso aí não será para os gentios. Eu sei, irmão Brana pregou, explicou, mas isso para mim não é para gentios. Para mim, o Eliahu que vem, o Eliahu que vem, ele é para converter os filhos aos 12 apóstolos. Isso vai ser nos 42 meses, 1260 dias, 3 anos e meio de grande tribulação. Vai ser para Israel, não tem nada a ver conosco. Mas 7 trovões, tudo bem. O 7º mensageiro, tudo bem para as nações. A 7ª estrela, a qual o irmão Brana diz que não é ele, né? O nome Brana não está aqui na 7ª estrela. Tudo bem. Isso aí eu concordo em pregar, né? Estou pregando. Porque eu não posso ir contra as escrituras, gente. Eu não posso pregar para agradar B, C, D. Eu não tenho nenhum convertido. Vou fazer 3 anos e meio que estou a pregar. Nenhuma mulher se converteu e nenhum homem. Então eu prego com autonomia, com liberdade, com autoridade da palavra. Estou pregando corretamente a palavra original, né? William Branham disse que esse mensageiro ele vem, né? Ele vem porque o William Branham diz assim que não será um grupo de pessoas, porque no meio de um grupo de pessoas há opiniões divididas em pontos menores e maiores de uma doutrina. Nunca haverá consenso. Encontro de pastores do Tabernáculo da Fé aqui de Goiânia. Nunca haverá consenso na convenção da Igreja Presbiteriana, da Igreja Assembleia de Deus, da Igreja Batista. Entre grupo de pessoas há opiniões, divisões, opiniões divididas sobre pontos menores e maiores a respeito de uma doutrina. É por isso que esse mensageiro talvez vai estar sozinho o tempo todo. Vai pregar sozinho o tempo todo, porém vai pregar com convicção e autoridade, o que é correto. Ninguém é obrigado a seguir o que eu estou a pregar. Quem então, William Branham diz, terá o poder da infalibilidade, que deve ser restaurada nesta última era? Pois nesta última era voltará a manifestar a noiva da palavra pura. Quantos crerão? Eu não sei. William Branham diz, isso significa que teremos uma vez mais, como foi perfeitamente dada e perfeitamente compreendida nos dias de Paulo, ou nos dias de Shaul, né? Nos dias de Shaul, né? Achali, o apóstolo Shaul, William Branham disse, ele terá a pedra de coroa. Deus falará por ele através da voz do sinal. Né? O 7º anjo, a 7ª estrela, estará na terra para o tempo da sua vinda. O irmão Brana pregou, senhores, é esse o tempo? E lá ele disse, o mensageiro vem no final da era. Não tem o nome Brana aqui. E o mundo está do jeitinho que as profecias dizem. Os Estados Unidos, a Rússia, o Rei do Norte, o Israel, o mundo árabe, o mundo muçulmano, o norte de Israel, Líbano, Damasco, Síria, Turquia, de onde virá o assírio, a besta, o antimachia. Você fala anticristo, mas é antimachia, será um assírio. Está tudo aí para se cumprir. Talvez o tempo já está contando para Daniel, capítulo 9, versículo 27, quando vemos esse acordo de paz, né? E vemos que está quebrando. Né? Trump disse que acabou com 8 guerras, 2 acordos de paz está quebrando. Tailândia contra o Camboja, Ruanda contra o Congo, né? E ele está se gabando de fazer um acordo de paz. Trump diz, de paz eterna. 3.000 anos de guerra no Oriente Médio, Israel, sunitas, árabes,
Trump se gaba dizendo: eu trouxe a paz. Será? Veja a Tailândia e o Camboja. Veja Ruanda e o Congo na África, a guerra recomeçando. Será que trouxe mesmo a paz? Quando ouvi dizer que a paz e segurança, e a coisa que prega esses dois judeus aí, trabalhando para Donald J. Trump, Steve Witkoff, e o genro do Donald Trump, Jared Kushner. Eles só falam de paz e segurança, e Paulo disse: quando ouvi dizer que haverá paz e segurança, repentina destruição virá. Oh, pregador, mas quem é a besta? Eu tenho pregado e não vou mudar minha opinião. A besta só vai mostrar a sua cara, não é Donald Trump, nem Jared Kushner. Só vai mostrar a sua cara quando construir o terceiro templo. Você vai ser nos últimos 3 anos e meio. É aí que ele vai se mostrar, vai dar a sua cara. Porém, ele vem do norte de Israel. Tenho pregado isso. Não vou mudar. A minha opinião, porque está na Bíblia. Eu acredito que as escrituras, as profecias são infalíveis. E se Daniel, capítulo 8, versículo 9, diz que vem do norte de Israel, então eu mantenho a minha posição. Também eu estava lendo, estou terminando a minha pregação. Aqui eu estava citando coisas que eu li aqui no livrinho das 7 Eras de William Branham, mas eu também estava lendo a pregação em áudio que William Branham pregou em dezembro de 1960. É diferente do livrinho aqui que o doutor Lee Vale, acho que ele era batista, ele gramatizou para William Branham. E ali na fita, referência 96, William Branham diz assim, para terminar: esse profeta que virá, William Branham diz assim, ele vem para restaurar uma fé. Está dizendo que é a fé que havia lá na igreja de Éfeso, que se perdeu todo o tempo. Esse profeta vem para trazer essa fé que a igreja tinha. Agora, eu nem pregar a igreja prego, gente. Igreja é uma palavra latim. Igreja católica de Roma, igreja luterana, igreja metodista, igreja anglicana, episcopal, igreja presbiteriana, igreja Assembleia de Deus, igreja do Véu, igreja universal, igreja videira, igreja Sara Nossa Terra, igreja mundial, igreja internacional, igreja Luz para os povos. Igreja é uma palavra latim, eu não prego isso. Eu não vim para trazer para o catolicismo romano, para o Vaticano. Eu prego Kehillah. Acredito que era isso que Shaul, o apóstolo Shaul, implantava, abria ali nos seus dias, nas casas, as Kehillah, comunidade, as congregações. Como eu disse, eu não posso fazer nada. É minha natureza. É assim que eu prego, é assim que eu vou terminar até a última hora, até o último dia que Deus me der para pregar. É nessa linha que eu vou pregar. Olha aqui o Criador, Jeová, único Deus e Pai, e seu Filho, Yehoshua Mashiach, abençoe essa pregação nesta hora. Amém.